A todos. Amém? Meu nome é Valdemir. Estou aqui para trazer o assunto sobre milênio, né? A escatologia, né? Sobre o fim dos tempos, né? Tratado sobre o fim dos tempos e falar sobre acerca do milênio, né? O reino milenar, né? É um assunto que eu julgo que é pouco falado, pouco ensinado, né? E deve se falar acerca do assunto. Se falam, né? Isso é bom, né? Mas se deve cada dia mais deixar claro que não existe uma visão do reino milenar, existe três correntes. Há outras correntes aí que eu já vi, né? Mas eu não vou citar aqui não, mas eu falo das três que são mais faladas, que tem muitas pessoas que defendem, né? Que as três se chamam pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo, né? Essas três correntes são as mais, né, faladas, são as mais citadas, são as mais que têm referência acerca do milênio. É muito falar nas igrejas. Mas sabemos muito bem que há uma corrente que se fala mais, que mais se defende, que é o pré-milenismo. A maioria das igrejas defende essa posição, né? Principalmente a Assembleia de Deus, a maioria das igrejas pentecostais que eu conheço defende o pré-milenismo, né? O que quer dizer que defende a questão do reinado milenar, literal, de forma literal, né? Então devemos entender, irmãos, que vamos tratar aqui de forma panorâmica. Não vamos aqui tomar partido de uma visão. Não vamos aqui simplesmente falar de uma visão, aquilo que eu creio. Não, vamos falar das três de forma panorâmica. Defender quais os pontos que eles defendem, que eles crêem, entendeu? Sabe por que eu propus isso, primeiramente, ao pastor Reinaldo? Para que as pessoas estudassem e conhecessem, sabe, irmão? É muito falta de ética, né? E até criam-se espantalhos que as pessoas gostam de condenar uma visão sem ter mesmo ter estudado, se aprofundado. A pessoa cria uma imagem congelada, às vezes tem um preconceito acerca de uma visão e às vezes, muitas vezes, não se aprofundou. Eu já cometi muito esse erro por defender a minha posição com o incidente e ao menos em sequer ter estudado e me aprofundado acerca da outra visão, né? Claro que se eu estudar outra visão, me aprofundar, eu posso entender, não, eu não creio nisso, não defendo isso, não tem como defender porque eu vejo isso e isso, aí é outro ponto. Agora, quando a pessoa não defende, nunca estudou, ou porque ouviu um pastor falar mal, entendeu? Então a pessoa passa a criar um conceito, aquilo é errado, meu pastor fez isso aqui, o meu líder fez aquilo. Não façam isso, conheço as visões. Agora, você tem direito de discordar de uma visão? Com certeza. Você tem esse direito, mas quando você se aprofunda na visão, entendeu? É a mesma coisa uma milenista falar do pré-milenismo, mas não conhece o pré-milenismo, não conhece os seus autores, não conhece só, porque haver cria espantar coisas que não existem. É a mesma coisa o pré-milenismo, né? Fala do amilenismo, pós-milenismo, mas nunca sequer conhece os autores, quem estudou, como que eles defendem, por que eles defendem, qual é o propósito deles defender. Aí muitas das vezes cria espantalho, uma guerrinha velha tola, entendeu? Não possamos fazer isso, possamos ser éticos, né? E respeitosos primeiramente. Discordamos, mas sabemos muito bem as visões, né? Eu acho bonito como alguns pastores falarem sobre. Uma vez eu vi o reverendo Augusto Nicodemos falar sobre o Alcorão, mas ele foi na fonte, ele foi lá, né? Estudou e falou que eles crer. Aí depois ele falou que o cristianismo se opõe ao Alcorão. Ele foi falando de uma maneira respeitosa, porque primeiramente se aprofundou. Então todo assunto que você tocar e falar que é diferente daquilo que o seu pastor prega, analise primeiro, né? Principalmente a questão da escatologia, que dá muita situação, né? Mas, irmãos, vamos tratar primeiramente sobre o pré-milenismo, né? Vamos falar umas 3 aulas acerca do pré-milenismo, né? Eles defendem o reinado literal. Eles falam sobre esse assunto, baseado em Apocalipse capítulo 20, né? Aqui uns textos aqui fala, né, acerca do milênio, eles defendem essa questão, por exemplo, versículo 2 no capítulo 20. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos, né? E
o versículo 4, né? Para não esticar muito a leitura, você aí acompanha na sua casa. Vi também tronos sentados, nestes sentados aqueles quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos que decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quando não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? E também tem o versículo 5, que é muito importante, o restante dos mortos não reviveram até que se complete 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Né? Então, esses textos aqui é muito interessante acerca do milênio. Né? Então, o milenismo defende que o Senhor ele vai inaugurar o reinado milenar, né? Após a grande tribulação, que vai ser a grande tribulação, conforme os 7 anos de grande tribulação, né? E isso é uma questão do pré-tribulacionismo, né? Mas uma coisa devemos entender, irmãos, que o pré-milenismo, que é dispensacionalista e pré-tribulacionista, que defende que houve as 7 dispensações, né? Já passou a primeira dispensação, a segunda dispensação, a terceira, a quarta, a quinta, e nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça, né? Então, nós estamos vivendo esse período conforme o pré-tribulacionismo, pré-milenismo defendem, entendeu, irmãos? E falta uma dispensação, que é a dispensação milenar. Meus irmãos, não estranhe, eu estou aqui no meu quintal, tá bom? Esse aqui é atrás da minha casa, aqui é a plantação da minha esposa. Estou debaixo dessa cobertura aqui, entendeu? Onde a gente assa um churrasco. Eu não posso fazer dentro de casa no momento, mas aqui eu vejo aqui que é um local melhor para poder trazer a mensagem. Mas eu vou ver outro local para a gente trazer o estudo melhor, tá bom? Então não se acanhe aqui, tá bom? Com barulho de cachorro, de grilo, tá bom? Barulho de pássaro, né? Tá bom? Qualquer coisa você pode reclamar aí, tá bom? Então, irmãos, o pré-milenismo ele defende sobre essa questão, que falta uma dispensação. Então, o pré-milenismo defende, o pré-tribulacionismo defende que nós estamos no intervalo ainda, né? Isso também fala também acerca da semana profética de Daniel, irmãos. Irmãos, não se pode desligar o Daniel com o Apocalipse, tá bom, irmãos? Muitos estudiosos falam que o Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então, irmãos, para você entender pouco essa questão das lacunas proféticas, tem que entender e compreender Daniel. Eu sugiro, irmãos, um livro de Severino Pedro da Almeida, que é da CPAD. Ele tem 2 livros que se chama Daniel versículo por versículo e Apocalipse versículo por versículo, né? É muito boa a leitura, né? Você que defende o pré-milenismo, entendeu, irmãos? É muito bom você acompanhar. Você que defende também o pré-milenismo, essa questão, eu indico também esse livro aqui, ó, Escatologia de Millard Erickson. Né? Muito bom você adquirir. Ele fala sobre o milênio, ele fala sobre essas 3 visões, entendeu? As 3 visões. Ele fala de uma maneira também superficial, ele não põe aqui ponto de vista, defendendo aqui a visão dele, ele coloca as 3 em xeque aqui. É muito bom esse livro. Então, irmão, devemos entender que aprendemos que a dispensação da igreja preencheu a lacuna profética, né? Deixada pelo intervalo da 69ª, né, semana profética de Daniel, né? E para se cumprir, irmãos, essa profética vai ser a 70ª semana profética de Daniel. Então, irmão, devemos entender que o intervalo ocupado pela igreja no ano 33 depois de Cristo, até o arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares, né? Ainda aprendemos que a grande tribulação corresponderá a 70, né? Ou a 70ª semana profética de Daniel. Vou lhe explicar. Como assim? Irmãos, a contagem começou, né? Até a morte de Cristo, se foi contando a semana profética de Daniel, a partir do momento, né? Então, o pré-milenismo,
o pré-tribulacionismo defende que para se cumprir toda essa questão profética, falta uma semana, entendeu? Uma semana, irmãos, profética na Bíblia é 7 anos. Como entrou em intervalo, porque houve a questão da igreja, estamos no período do intervalo, né? Aonde esse intervalo cessará no momento que a igreja for arrebatada. No momento que a igreja for arrebatada nos ares, né? Cristo levar, vai haver a grande tribulação. Então se vai começar novamente a contagem da uma semana que falta para se cumprir a grande tribulação, para instaurar o reino milenar, né? O reino milenar só vai ser instaurado quando ocorrer a grande tribulação. Mas como nós estamos no intervalo esperando Cristo, conforme o pré-milenismo, voltar, entendeu? Onde ele voltará de maneira secreta, né? Ele vai arrebatar a igreja, ninguém sabe nem a hora, nem o dia, conforme Mateus 24, entendeu? Conforme pré-tribulacionistas defendem, né? Quando o Senhor voltar, aí vai se recomeçar a contagem, para que venha a 7ª dispensação, né? Então, irmãos, como eu disse, para você compreender a questão do milênio e dessa contagem milenar, você deve entender e compreender Daniel. Primeiramente, irmão, sobre essa questão da restauração, né, dos 1000 anos, o propósito é atingir a questão também da promessa, né? Lembrando bem, irmãos, que o pré-milenismo não só se baseia no versículo 20 de Apocalipse. Tem texto do Antigo Testamento que eles julgam que é uma promessa acerca do reino milenar, entendeu? Vai estará como se foi no Éden, entendeu? Saber muito bem que o pecado atingiu, né, toda a esfera, não só espiritual, a morte espiritual, mas também atingiu a natureza, entendeu? Então o reino milenar vai propor essa restauração de todas as coisas. Hoje nós temos violência, morte, coisas terríveis que nós vemos aí, e isso não vai ocorrer no reino milenar, porque o próprio Cristo ele vai estar reinando junto com a igreja, né? Só para deixar claro, irmão, uma breve aulinha aqui, quando a igreja for arrebatada nos céus, né, vai haver a grande tribulação. Depois do período da grande tribulação, onde todo olho verá, conforme Apocalipse capítulo 1, o Senhor vai vir com a igreja, né, para poder reinar no reino, né, no reino milenar. Você vê aqui o texto que eles se baseiam, no versículo 6. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Isso aqui, eles defendem que a primeira ressurreição fala daqueles que morreram em Cristo, né? Daqueles que morreram em Cristo e foram ressuscitados, né? E foram arrebatados. Bem-aventurado o santo é aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Fala que no reino milenar as pessoas vão ter funções, né? Tipo assim, vão ter uma política, né, milenar, vão fazer parte da política de Cristo durante o reino milenar. Então isso que vai ocorrer conforme o pré-milenismo defende. Mas voltando aqui, irmãos, devemos compreender que Daniel ele fala acerca, né, dessa semana profética, né, faltando uma semana para a instalação do reino milenar, né? Primeiramente,